Bora lá, minha gente, de volta. Geralmente, quando eu volto para a aula, já foi meu aluno, sabe, eu dou um gritão. Mas hoje não tá dando, bem que queria, né? Acordar o povo. Bora! Bora, gente! Bora, meu povo. Bora lá. Preclusão, como eu falei para vocês, atinge somente os atos relacionados às partes. Ao juiz, a preclusão não ocorre. Os atos processuais do juízo não são atingidos pela preclusão. Vamos lá, meu povo. Classificação da preclusão. A preclusão é importante porque a OAB adora prazo processual. Ela ama cobrar questões relacionadas a prazo processual. E às vezes a questão é pegadinha. Tá te pedindo o prazo processual que está precluso por alguma razão, seja temporal, lógica, consumativa ou punitiva, tá? A preclusão temporal é aquela que diz respeito ao decurso do tempo. O juiz te dá um prazo de 10 dias para anexar uma determinada documentação ou determinada prova. Você tem o prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Você tem um prazo de 15 dias para apresentar, para interpor a apelação. Então, são 15 dias, prazo temporal. Passou deste prazo, você não tem mais a oportunidade de realizar esse ato processual. Pessoal, quando vocês estiverem advogando, vocês vão ver que no céu e na terra, Deus nos manda muitas provações, né? Deus nos manda coisas para a gente testar a nossa boa índole, para saber se somos bons cristãos, a quem acredita, né? Porque Ele manda coisas que testam a nossa capacidade de não usar o nosso réu primário, né? O ESAGE, por exemplo, PJE, é algo criado pelo Satanás. Foi o anjo negro, foi o demônio que criou aquilo ali. Porque aquela desgraça, ela passa a semana inteira funcionando. Passa a semana toda funcionando. Bem, você vai abrir o processo só para fazer uma consulta? Funciona perfeitamente. No dia que você tem que peticionar, que é a contestação e é o último prazo, a desgraça cai. Não funciona. Ele buga o seu computador, que o seu computador explode. Então, nunca deixe nada para o último dia do prazo. Não façam isso. Vocês forem fazer o TCC de vocês, não deixe para imprimir no último dia, porque a impressora sabe, ela sente e ela vai quebrar. Vai. Exatamente. Não confie. Esses bichos são tudo contra nós. É a revolta das máquinas. Então não deixe para o último dia. Prazo temporal, decurso do tempo. Prazo lógico, pessoal. Coerência. Coerência. Se você ficou em silêncio, se você não se manifestou contra determinado posicionamento dentro do processo, por lógica, você está concordando, então houve uma preclusão lógica. Vocês sabem que agora no processo civil é possível que as partes acordem em relação ao cronograma processual. Vamos combinar aqui, Eufrásio? Vamos propor aqui para o juiz para a gente fazer a audiência logo em 10 dias? Bora, podemos. Fazemos nosso cronograma, os advogados, as partes concordam, apresentamos para o juízo homologa, dá o ok. Aí eu digo, não, vamos botar 10 dias, não, vamos botar 8. E você silenciou, preclusão lógica. Você não tem mais direito de reclamar porque você ficou calado. Você não se manifestou dentro do processo.
A consumativa é quando o ato é praticado. Olha, você tem que pagar 30% do valor da causa se você parcelar a sua dívida na execução. Paguei 30%, preclusão consumativa, que eu realizei o ato que deveria ter sido realizado. E a punitiva, pessoal, não é efeito, é uma sanção. É quando a preclusão é dada pelo descumprimento de alguma norma, de algum acordo, ou alguma decisão judicial. Você não tem mais direito de se manifestar, você está sendo punido por você ter descumprido, por você ter agido com má fé, com deslealdade processual, por você ter mentido dentro do processo, você não vai mais poder fazer a produção dessa prova. Então, é uma preclusão punitiva. Tranquilo? E o juiz vai ter 3 atos processuais que ele executa: sentença, decisão interlocutória e despacho. Pessoal, os despachos são atos meramente, vamos dizer assim, que dão impulso ao processo. Não há nenhum conteúdo decisório dentro dos despachos. É só dou vista, ou que cumpra-se, ou um carimbo, uma alteração de data. São coisas que não têm conteúdo decisório. E, portanto, não há nenhum recurso que atinja os despachos. Diferentemente da sentença e da decisão interlocutória. Nesses 2 casos aqui, o juiz decide algo dentro do processo. E por decidir, a outra parte, afetada por essa decisão, tem o direito de recorrer. Para a sentença, a gente tem a apelação. Para as decisões interlocutórias, nós temos os agravos de instrumento, tá? Na sentença, então, professora, qual a diferença entre sentença e decisão interlocutória? Se ambas têm caráter decisório, acontece que a sentença ela põe fim à fase de julgamento, à fase instrutória do processo. O juiz finaliza a sua função dentro daquele processo específico. Encerra a fase de conhecimento do processo. Finalizei a minha função aqui enquanto juiz. Na decisão interlocutória, ele decide algo pontual dentro do processo, mas não se encerra a fase de conhecimento, a fase instrutória. Ainda há coisas por serem decididas naquele processo. Ele não se debruçou sobre o processo inteiro. Então, ainda há coisas para serem decididas nesse processo. Pode ser que a decisão interlocutória afete definitivamente o mérito, aquela questão central que está sendo discutida no processo. Mas ainda tem ponta solta. Então, o juiz ainda não finalizou a sua função de julgador dentro daquele processo na decisão interlocutória. Tudo isso aqui tem prazo, mas todos os prazos aqui são impróprios. Então, para a sentença, o juiz tem que sentenciar em 30 dias a partir da audiência de instrução. É 30 dias, gente? Nunca. Faz prazos impróprios. Diga. Eu tenho visto muito o juízo indeferir a insuficiência, certo? Chega a ser uma decisão interlocutória? É uma decisão interlocutória. Pessoal do online, o colega está perguntando assim, professora, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, baseado na hipossuficiência, é uma decisão interlocutória? Sim. E está cada dia mais absurdo esse negócio. Gente, eu peguei uma ação, até mostrei para os meninos da execução, processo de execução. Olha aí, olha a história. O cara, presta atenção, é aposentado rural,
tá? Ele tem uma aposentadoria rural e estava pedindo um reajuste da aposentadoria rural e entrou na justiça porque tinha um desconto de um empréstimo consignado que ele não fez, que acontece muito. Pegam os dados dos aposentados e pensionistas, fazem empréstimo consignado e ele não sabia nem o que diabo era. Analfabeto, rural, e estava pedindo indenização do banco e a retirada do nome dele, do empréstimo e tudo mais. E, obviamente, gente, é aposentado rural. E, obviamente, ele pediu justiça gratuita. E o juiz pediu a comprovação da hipossuficiência. Olha, eu vou dizer uma coisa. Uma hora dessa, a gente tem a vontade de perder o réu primário nosso. Porque um cidadão desse, meu amigo, o cara é aposentado rural, preciso provar hipossuficiência de quê? Você acha isso um absurdo? O cara ganha R$ 1.200. Pelo amor de Deus. Você acha isso um absurdo? Escute só isso aqui. O advogado, onde eu advoguei, trabalho com ele, um estagiário, não é? Ele me ligou e disse, tinha como fazer para mim um imposto de renda zerado, fora do prazo? Aí eu digo, depende. Não, é porque um cliente meu foi deferido a imposto dele e tal. Aí eu digo, mas cara, esse cara não tem, não. Rapaz, ele é podido. Aí tu quer que eu faça um imposto de renda zerado para fraudado. E a insuficiência, né? Rapaz, eu não quero que tu faça, não. É ele que quer, sério. Não. Tô fora, né? O cara tem milhões, não é isso não, milhões. Como é que eu vou fazer um imposto de renda zerado para um cara desse? Pelo amor de Deus. Botar teu nome em Arruda. Vamos lá, pessoal. Prazo processual. Atenção, que essa é uma das matérias que mais caem na parte de processo, tá? No mínimo uma questão, às vezes duas. Quando não tá junto com outra temática. Então, a OAB adora prazo. Presta atenção, tá? Primeira coisa que a gente não pode esquecer, pelo amor de Deus, prazo processual é dia útil. Prazo processual é dia útil. Prazo processual, dia útil. E eu sempre começo a contar o prazo processual no dia seguinte à manifestação do juízo. Então, se eu recebi uma intimação hoje, o meu prazo processual começa a contar no primeiro dia útil, no caso, segunda-feira. Se eu recebi uma intimação hoje, meu prazo processual só começa a contar no próximo dia útil, segunda-feira, tá? Sempre dia útil e sempre exclui-se o primeiro dia da manifestação judicial, tá? Dito isso, o que a gente tem que fazer? A diferenciação do que é prazo processual e do que é prazo do processo. Existe diferença. Oi, professora, como é isso? Prazo processual é prazo formalizado dentro do andamento do procedimento processual. Prazo que consta no processo são prazos que podem, por exemplo, se relacionar a funcionamento do comércio. Por exemplo, pagamento de uma taxa. Não é prazo processual, é prazo do processo. A taxa foi gerada em função de um fato do processo, mas você tem que pagar no dia do vencimento. Não vai ser dia útil ou dia contado, tá? Outra coisa, esse prazo de dias úteis é quando o prazo é dado em dia. Se, por exemplo, no processo tem dizendo lá que eu tenho 6 meses para realizar determinado ato, eu conto dias úteis e não úteis. Porque o prazo está dado em meses, não está dado em dias. Então, por exemplo, a abertura de inventário
eu tenho prazo de 30 dias. Então, são 30 dias úteis, que dá muito mais de 30 dias, né? Dá muito mais de 30 dias. Agora, se tem dizendo lá que eu tenho... Se for um mês de 10 dias, né? Aí seria contado os dias úteis e os não úteis. Não, se o prazo for dito assim, olha, você tem um mês, é dia útil e não útil. Se eu disser 30 dias, são só os dias úteis. Entendeu? Para o prazo de dia útil ser contado para o prazo processual, tem que ter específico dias. Se eu disser assim, 120 dias são dias úteis. 60 dias, deu um livro. 60 dias, dias úteis. Agora, se tem dizendo lá, você tem 2 meses para realizar a habilitação do sucessor no processo. 2 meses não são 60 dias. 2 meses, você vai contar que dia é hoje? Dia 7. 7 de janeiro, 7 de fevereiro, 7 de março. Agora, se eu digo, você tem 60 dias, vai dar muito mais do que 7 de março, porque vai contar somente os dias úteis. A gente vai tirar os feriados aí do carnaval, a gente vai tirar os sábados e os domingos. Se tiver feriado, fevereiro é um mês menor. Se tiver feriado municipal, também conta. Então, vai muito mais para 7 de março, tá? Pelo amor de Deus, vamos lá. Prazo processual, para ser contado em dias úteis, precisa ser dito em dia. Se for dito em mês, é mês, tá? Não conta como só dias úteis, se for dito em mês. Tranquilo? Ok? Nesse momento, nós estamos no período de férias forenses, que vão até o dia 20 de janeiro. De 20 de dezembro até 20 de janeiro. Mas o fórum funciona, né? O que é que está suspenso? Os prazos processuais, tá? Mas tem ações que não se suspendem esses prazos, mesmo nas férias forenses, como, por exemplo, as ações de família, né? A pessoa vai ficar com fome, né? Porque o advogado está de férias. O preso. A pessoa vai ficar presa porque está todo mundo de férias. Não existe isso, né? As férias forenses, elas são para dar folga para o advogado mesmo, para dar folga para nós litigantes, né? De 20 de dezembro a 20 de janeiro, já está acabando, já volta tudo à normalidade. O fórum funciona normal, o juiz está trabalhando, não necessariamente vai coincidir com as férias dos juízes, né? Eles vão estar lá funcionando. O que se suspende são os prazos processuais, beleza? Outra situação de suspensão de prazo processual é quando a advogada tem neném, né? São 30 dias de suspensão de prazo. 30 dias. Ou seja, 30 dias úteis. Tá? Tá lá no Código de Ética também. 30 dias úteis. Também para as que adotam crianças. E para o advogado também que tem filhos, só que prazo menor, né? São só 5 dias. Para quem adota também. Gente. Mas eu acho 5 dias muito pouco. Eu acho um absurdo 5 dias. 5 dias a mulher que pariu não está conseguindo nem levantar só ainda. Aí vamos entrar nisso não, porque senão vai dar problema. Mas vamos lá. Vai. Pois é. 3 vezes. 3 vezes. Então vamos lá. Salvo indisposição contrária, os prazos serão contados excluindo o primeiro dia, incluindo o dia do vencimento. Os dias do começo e do vencimento são protraídos do primeiro dia útil seguinte, como eu falei para vocês. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário eletrônico. A contagem do prazo será no primeiro o dia útil que seguir a publicação. Olha, pessoal,
aconteceu uma execução que o cidadão teve muita sorte. Olha só, ele recebeu a intimação da execução na sexta-feira antes do carnaval. E ele tinha um prazo de 3 dias para realizar o pagamento, né? 3 dias úteis. Então, ele recebeu sexta. Ele recebeu sexta, sábado, domingo, final de semana, segunda-feira, feriado, terça, feriado, quarta-feira de cinzas, feriado. Então, olha o tanto de tempo aí que ele teve, né, para arrumar esse dinheiro e pagar. Não, ele tem que ter suficiente para ele gastar o dinheiro Que arranjou. talvez ele tivesse. Aí começou a contar o prazo dele na quinta-feira, mas só terminou na segunda-feira seguinte. Porque é no primeiro dia útil, consequente, que foi quinta, porque quarta era quarta-feira de cinza. Então, quinta, sexta, segunda-feira. É muito sortudo, né? 10 dias, viu, praticamente. 10 dias. Mas gastou o dinheiro, tá na vara. Ele estava com medo de ser preso. Olha, minha gente, uma das poucas coisas que funciona nesse país é a prisão civil por alimentos. Não brinque, não. Negada vai mesmo pra cheirosa. Vocês viram aí o cantor Falcão, né? Gente, o cara tá devendo 58 mil reais. O Falcão. Me deixa que hoje eu tô de bobeira. Tá, de bobeira mesmo, vai ser preso. 58 mil reais. Aquele outro Raí, essa rodada, 62 mil reais de pensão de alimentos. 62 mil reais. E charlando, né? Mas não tem dinheiro, professor. Vende um carro, um negócio. E por que não paga? Sem vergonhice. Sem vergonha. Sim, vou contar. Deixa eu falar aqui da citação. Vou falar e vou contar a história. Citação, pessoal, é o ato de trazer o réu para o processo. Enquanto não houver citação, o réu não integra o polo processual. Por isso que naquelas situações que eu falei para vocês, a gente tem uma relação processual formada entre autor e juiz. O processo pode se encerrar com a resolução do mérito, sem que o réu participe do processo. Porque enquanto não tem citação, e essa citação seja válida, eu não tenho o réu participando do processo. A não ser que eu tenha aí uma jurisdição voluntária, né, que não seja contenciosa. Tranquilo? Aí, vou dar o exemplo de outro cidadão. Olha que sorte que esse abençoado teve. O cara estava com um processo de pensão de alimentos, advogado, viu? Advogado, devendo um monte de dinheiro aí de pensão de alimentos. E só fugindo, né? O oficial de justiça ia fazer a citação, ele desaparecia, não sei o que, aquela história toda. Eis que passou, ele achou que já tinha ficado, né, para trás essa conversa. Foi advogar, foi peticionar, foi na vara para resolver um problema de um cliente dele e a desgraçada da diretora da vara cutucou o estagiário e disse: isso daí é aquela história da citação, vai buscar. Foi citado na mesma hora. E ele disse: essa citação é inválida, porque eu não estou sendo citado oficialmente. Quando ele calou a boca, o oficial de justiça falou: pois seja por isso. Vamos resolver. É pra já. Né? É pra já. Outra situação, o cara não foi citado. Nem com a sorte a gente pode comprar. Pode não. Outra situação, o cara não foi citado. Não foi citado. Ele não recebeu a citação. Mas ele estava no fórum, no dia da audiência. E viu a pessoa chamando ele na hora do pregão. Fulano dos Anzóis Pereira. Estão me chamando. Ei, qual o CPF que tem aí? Tal. Sou eu. Entrou na audiência. Pois não, juiz. Ele, sente aí.
Não, mas eu não fui citado. Mas você compareceu, meu querido. Citação realizada. Você não pode alegar invalidade da citação. Por que você não está aqui? O motivo da citação é apenas a presença do réu dentro do processo. Você está aqui, citação válida. Tranquilo? Beleza? Agora, é só o desenho para vocês verem, né, a participação do réu na citação. E quais são os efeitos desta citação, pessoal? Até a boca da cara do essa é porque não tem a fala, né? Mais um dia nessa nossa vida de Kenga. Porque a citação ela tem efeitos jurídicos e não jurídicos, né? A primeira coisa é a prevenção do juízo. O que significa isso, pessoal? Aquele juiz que primeiro pegou o processo e que realizou a citação, ele passa a ser o juiz prevento. É o juiz que, se não houver ali uma incompetência absoluta ou uma exceção de incompetência relativa, aquele foro ali, aquele juiz vai ficar com aquela questão. A outra coisa é a existência de litispendência. Pelo amor de Deus, não confunde litisconsórcio com litispendência, tá? Litisconsórcio é a participação de um monte de gente na mesma lide. Lembra lá de consórcio de veículo? Né? Um monte de gente pagando as parcelas infinitas de um carro que nunca é sorteado. Então é a mesma coisa, um monte de gente pagando as parcelas de um processo. Litisconsórcio. Litispendência é quando eu tenho outra lide, né, outro processo, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedido. Então, o Arruda entrou aqui com um processo de cobrança de dívida em Sobral contra o Alisson. Mesmo pedido, mesma causa de pedido, mesmas partes. Aí o processo não foi para frente, aquela enrolada, não teve audiência. O Alisson só dando atestado, Covid, teve Covid não sei quantas vezes. Ah, Maria. Mentira. Não. Aí nem o Covid tá querendo ele, né? Aí o Arruda vai morar em São Paulo. Aí disse, menino, tô me lembrando aqui daquela dívida com o Alisson. Vou já cobrar ele. Entra com outra ação lá em São Paulo. Mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Se o Alisson tivesse sido citado na ação aqui de Sobral, imediatamente gera-se uma litis pendente. Significa que a ação que o Arruda foi entrar lá em São Paulo é inválida. Não vale, tá? Porque já tem a litis pendência. E o TO, que é o pré-lito, é tornar a coisa litigiosa. O que significa isso? Olha, a briga é aqui por esse tablet. Um está dizendo que é o dono e o outro está dizendo que é o dono. Então, esse tablet aqui está litigioso. Significa, se um dos dois vender, se um dos dois deteriorar, se um dos dois propositalmente onerar, ele está atuando contra, né, a justiça, contra a dignidade do processo e pode, inclusive, ser punido por isso. Então, torna a coisa litigiosa. Os efeitos materiais. A partir do momento em que o Alisson é citado, ele já está em mora. Significa que vão recair sobre o Alisson todos os efeitos da mora. Juros, correção monetária, nome sujo, né, no SPC, todos os efeitos da mora a partir da citação. E interrompe a prescrição. Pode acontecer a prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que acontece ao longo do processo? Pode. Mas a partir do momento em que ele é citado, interrompe-se o prazo prescricional, tá?
A ação de cobrança de dívida, por exemplo, prazo prescricional é de 2 anos. Faltando 5 dias para prescrever, o Alisson é citado. Interrompeu o prazo de prescrição. Prazo prescricional, tá? É o efeito material da citação. E aí a gente vai ter citação por correios, que é a mais comum, citação por meio eletrônico, citação por oficial de justiça e a por hora certa. A hora certa acontece quando o oficial de justiça vai realizar a citação pessoalmente e percebe que o réu está se ocultando, né? Está se escondendo, está fingindo que não mora lá. E aí ele marca a hora, diz, olha, amanhã às 15h30 eu venho fazer a citação. Se a pessoa não estiver presente, ele pode dar a citação para qualquer pessoa próxima e esse réu é considerado citado. Entes de direito público necessariamente precisam ser citados para oficial de justiça, tá? Por exemplo, a Prefeitura Municipal de Sobral, gente, não pode receber uma citação via correio. Imagina o tanto de correspondência que a Prefeitura recebe por dia e ficar uma citação dessa perdida lá. Então, tem obrigatoriamente que ser via correio na mão do representante. E o AR, professora? AR é Correios. Correio não? Não, aqui é a fatura, né? É, mas no órgão público não... E por edital... Está recebendo da recepcionista. Aí se perde na mesma forma. Exatamente. Por edital é quando ou eu não sei onde a pessoa está, ou eu não sei quem é o réu, ou há uma coletividade de réus, ou essa pessoa mora num local inacessível, perigoso. Então eu faço a citação por edital, tá? Vou contar a história do safadão agora, falando da intimação. Vocês devem ter acompanhado essa fofoca. Vocês devem ter acompanhado essa fofoca. O safadão tem o filho do casamento anterior, né? O Yudi, não é isso não? Ele tinha um acordo de pensão de alimentos que ele pagava R$9.000 para o Yudi. 9 mil. 9 mil reais. Aí, isso aqui é eu que estou dizendo, né? Sou eu que estou dizendo. Pegou corda e foi pedir a revisional para baixar o valor da pensão, que estava muito, 9 mil. O que aconteceu? Tá pagando 38 mil. É. 38 mil reais. As duas advogadas do processo, uma que era a dele, a Carla Sofia, e a outra, que é a Vitória, que era a da Mileide, né, foram minhas professoras. E depois que o processo vazou, foi publicizado, né, elas foram debater sobre o assunto, né, discutir como é que juridicamente tinha acontecido isso. E aí, minha gente, a Carla Sofia, que era uma das advogadas dele, que é um grupo, né, não é só uma pessoa, meio que indignada com a forma como aconteceu, porque ele foi prestar depoimento sem conversar com os advogados antes. Ele achava que estava arrasando, né? Estava abafando. E aí ele que deu prova contra si mesmo. Ele deu prova contra ele mesmo. Escutar aquele safadão, cantor Zé Prazer. É. É um bode berrando todinho. Um bode todinho berrando. Aquele cara dançarino da banda da mãe dele. Aí hoje a Globo, você ouviu o Reinaldo Rossi, que falava 5 de homem, repreendido em outro dia. Intimação é diferente de citação. Olha só, na intimação, o réu já é parte processual, tá? Na intimação, o réu já está dentro do processo.
A intimação é só para comunicar os atos processuais. Olha, vai ter audiência, olha, você tem um prazo para entregar uma prova, ó, acabou a fase instrutória, vamos sentenciar. Então, aqui é só atos de comunicação, tá? Nesse caso, na intimação, o réu já faz parte do processo. E por que a delegacia civil mandou uma intimação? A delegacia civil manda um chamado para você se manifestar lá. Bem grande. Intimação. Você não está citado ainda. Vamos lá, isso aí é uma celeuma, olha só. Vamos lá. O que é que o código diz? Que o réu será intimado para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da audiência de conciliação. Não é assim que o código diz? O réu será intimado para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, que eu chamo de obrigatória, por quê? Porque se o autor não quiser e o réu quiser, vai ter. Se o autor não quiser e o réu não disser nada, vai ter. Se o autor quiser e o réu não quiser, vai ter. Se o autor quiser e o réu não quiser, vai ter também. Só não tem quando ambos dizem que não querem, tá? Então, o réu é citado, ou é intimado, para se manifestar no prazo de 10 dias. Passou o prazo de 10 dias, ele se manifesta, quero a audiência de conciliação. O juiz marca a audiência de conciliação. Esse réu só vai ser citado depois da ocorrência da audiência de conciliação. Ele é citado na hora da audiência, ou se não ocorrer a audiência, ele é citado posteriormente. Mas até então, o réu não faz parte do processo. Isso aí eu não entendi. Não tem um artigo aí que diz que quando a parte vai fazer a petição, né, ela coloca no processo que não há possibilidade de acordo e não quer a audiência de conciliação, né? Beleza. Aí, mesmo ele colocando esse artigo dizendo que não tem possibilidade de acordo, não vai ter ainda. Vai ter. Se o réu disser que quer, vai. Aí o que aconteceu no início do código, da vigência do código? Em São Paulo, como tem muita litigância, o que é que o juiz fazia? Ele meio que coagia as partes a levarem a acordo. Dizendo o quê? Olha, se você não quiser estar aberto ao diálogo, você vai ser punido por indignidade da justiça. Multa de 2% do valor da causa. Então, você tem que trazer uma proposta de acordo aqui. Ambas as partes. Só que aí, obviamente, era uma coação, meio que uma imposição de conciliação, e isso foi derrubado, porque não tinha sentido. Olha, eu não quero conciliar, o juiz me obrigar a trazer uma proposta, vou trazer uma proposta de 1 milhão aqui. A minha proposta é essa. Né? Então, é por isso que eu chamo essa audiência de conciliação de obrigatória. E ainda tem um detalhe, pessoal, antes de ir para frente nessa audiência de conciliação, presta atenção. Olha só. Eu tenho esse prazo de 10 dias para o réu se manifestar, certo? Se ele quer ou não a audiência de conciliação. Só vai passar a contar o prazo de resposta dele, que é o prazo de 15 dias, a partir do momento em que ele é citado. Então, olha só, ele tem 10 dias para falar sobre a audiência de conciliação. 10 dias, certo? Até então, ele não faz parte do processo. Ele sabe que existe o processo, mas ele não está citado. Ele está só intimado. 10 dias. Passou esse prazo de 10 dias, ele pode se manifestar que quer ou que não quer. Se ele disser que quer, vai ter audiência de conciliação. Mesmo que o autor não queira. Vai ter. Se ele disser que não quer, ele é citado, toca o bonde para frente e a partir daí começa a contar o prazo de 15 dias para ele apresentar a contestação. Tá claro isso? O problema é quando a gente tem litisconsórcio passivo. Presta atenção. Eu tenho 3 réus. Esse aqui, eu consegui citar ele hoje, dia 7 de janeiro. Citei, tá? Já passou o prazo de conciliação. Citei ele hoje.
partir de segunda-feira, começa a contar o prazo de 15 dias da petição inicial dele, ou da contestação dele. 15 dias. A partir de segunda-feira, dia 10, não é isso? Dia 10, 15 dias. Esse segundo réu aqui, eu só consegui citar esse cidadão aqui dia 20. Então, o prazo dele vai começar a contar dia 21. E esse terceiro aqui, ainda não consegui nem intimá-lo da audiência de conciliação. Se esse cara aqui quiser ferrar com esses dois, ele diz o quê? Que quer conciliar. Por quê? Esse aqui e esse aqui já vão ter apresentado as suas contestações. E vão ficar com todas as cartas expostas no processo para o autor. Então, se o autor quiser fazer um negócio com esse terceiro, macho, vamos ferrar aqui com os outros dois casos. As contestações dele já estão expostas, eu já tive acesso a elas. Diz aí que quer conciliar para a gente ter audiência de conciliação. Então, o código pecou muito nisso, nessa contagem de prazo da audiência de conciliação. Porque deixou muito aberto, né? Porque deixou em aberto. O que era para ser o correto? A partir do momento em que se cita todos os réus. Cita todos os réus. Porque esse daqui, coitado, que foi o primeiro, tá ferrado total. Né? Ele tem que apresentar a contestação dele em 15 dias. Professor, e se ele não apresentar em 15 dias? Revelia. É um no dia 25, outro dia 5, outro sabe lá Deus. Revelia. Tranquilo? Essa questão a OAB adora perguntar. Porque é um engodo que acontece quando nós temos esse réu que desapareceu e que você não consegue nem a manifestação dele a partir da audiência de conciliação. Tá? Pra frente. Então, os direitos e obrigações decorrentes dessa relação processual, elas podem acontecer também por carta, tá, pessoal? Essas cartas, elas podem ser precatória, de ordem ou rogatória e arbitral, a depender do caso concreto. A carta precatória, olha só, é o juiz de primeiro grau se manifestando para alguém da mesma categoria dele. Então, é o juízo de Sobral pedindo para o juízo lá de Bajara realizar uma determinada diligência, ou fazer uma busca e apreensão, ou fazer um bloqueio de algum valor, ou fazer uma citação, ou uma intimação, né? Então, é o mesmo grau, tá? Eu faço um pedido para a pessoa que está no mesmo grau que eu, para o juízo que está no mesmo grau que eu. A carta de ordem é de cima para baixo. É ordem. É quando um tribunal pede ao juízo que realize uma ação. Ou um tribunal superior pede ao tribunal para realizar uma ação. Tá? Então, a carta de ordem, ela vem de cima para baixo. Ele pede ou Determina. Não vão confundir carta precatória com precatório. Precatório é a dívida que a Fazenda Pública tem com o particular. O estado do Ceará é só um dos maiores devedores do Brasil, né? Só. E aí tem aquela história dos precatórios aí que podem ser empurrados para frente para pagar o auxílio, é outra história, tá? De 80 bilhões para 40 bilhões, nunca aceitava quem Precatório é a dívida da Fazenda Pública, que pode ser União, Estado ou município. E carta precatória é o pedido de um juízo no mesmo grau para que o outro juízo realize uma determinada ação. Beleza? Tranquilo? Carta de ordem é para cima. E rogatória é quando você pede para alguém do estrangeiro. Você pede para a justiça estrangeira. Aí você roga. Né? Você pede com gentileza. Por favor, será que você pode fazer a gentileza de citar o fulaninho que está na Itália, o beltraninho que está no Chile? Então, é uma carta que você faz um pedido à justiça estrangeira.
E a arbitral, ela é realizada pelo juízo arbitral, para que o juízo jurisdicional o auxilie, né? Olha, eu tenho uma sentença arbitral aqui, ou eu tenho uma necessidade de uma diligência, de a presença de uma testemunha, e aí, como o juiz arbitral ele não tem autoridade, por exemplo, para chamar uma testemunha de forma coercitiva, ele faz uma carta pedindo ao juízo jurisdicional que o faça. E aí o juízo jurisdicional chama a testemunha para participar do processo arbitral. Tranquilo? Minha gente, eu tô achando que minha voz não vai até o fim, não. Vale, meu irmão. Cadê o resto? Não. Sai. Corre. Quero. Já deveria fazer igual o Chaves. Muda. Para um pouquinho, mas faz como um barrozinho. Com licença, eu vou ali já. O pessoal do online olha, vale, cadê a mulher? Saiu, Não, saiu não. Obrigada. Não, é porque não tá aparecendo o resto dos slides. Esse aqui eu já encerrei. Vixe. Tá subindo. Tira a máscara. Tá subindo aqui pela máscara. Agora os olhos vêm. Com máscara pelo olho. Vê lá se Ainda bem que ela não mais óculos, você tá você usa no e-mail da assim, Ingrid. Pessoal do online, já, tá? Temos um probleminha técnico. Já. Mulher, tira a máscara. Vou começar a chorar aqui. Tira a máscara. Aqui. Rapidão, tá, gente? De Paulo, né? É espírito. Na série. Na série de Deus. Na série teve nossa até ontem. Lá não tinha. Naquela hora que eu falei que eu cheguei para lá no rolo, a Joana não ia conversando, ele ia acontecer. Olha aí. Ele deu uma palestra mostrando Pessoal aí do online, só para esclarecer, o slide está cortado, o pessoal está procurando aqui o resto. E eu tô aproveitando para dar uma descansada aqui na garganta, que o negócio não tá falhando. Daqui a pouco vou dar aula de sinais. Se não, mudo. Na série teve ontem na nossa feira. Mas decente. Já botaram até isso aqui, né? Olha, dois professores. Viu, professora Débora? Dois professores que assim que eu entrei no Uninta, eles. Ai, tu vai ver que a Débora, né, gente? A Débora? Tu vai ver, tu não vai passar de Foi que disse isso. Era língua geral. Ah, pensei que eram os professores. Não. E o Nacélio também. O Nacélio, menino, ele fala com os espíritos.
Pois foram os dois que eu me dei melhor até hoje. Nós somos amigos. Pior que não. Só tá até aqui. Eu tinha vindo para uma aula. Esse aqui foi o que eu mandei pra Ingrid. Eu tinha vindo. Mas eu vou ligar para ela. Não, uma aula não, era. Vocês já sabem o que vocês vão fazer na segunda fase? Trabalho. Penal. Alguém vai fazer direito sem ser essa coisa aí de trabalho? Ô, mulher, Penal. Trabalho, né? Ah, bandido. Trabalho. Meu Deus do céu. Gente, também trabalho. Pessoal do online, vocês vão fazer o quê? Trabalho ou penal? Gente, vocês sabem quem é o Haroldo Maia? Haroldo Maia? Vocês assistiram olha como é o nome do filme? Fez sucesso, que são o filme que era cearenseis, que tinha a tradução. Sim, Hollywood. O Haroldo. O Haroldo Guimarães, que é ator do Cine Hollywood, aquele gordinho, vesgo, que não é mais gordinho. Ele era meu professor de trabalho. Ele é um professor de mão cheia. Shaolin. O problema é que os alunos não deixavam ele dar aula, porque ficavam pedindo para ele contar piada na sala. E aí, ele ficava contando piada a aula toda. Então, eu não sei nada de direito de trabalho. Nada. Pois o Gilberto Frota, ele é excepcional. E a gente é uma aula leve, uma aula... Logo que fala do palavra, que tem que sair na frente, é maravilhoso. Vocês foram alunas do Gilberto também? O Gilberto Frota? Foi professor de vocês? O é bom, né? Gilberto Frota Gilberto Frota é a pessoa que eu fujo nos ambientes. Eu tô na academia, eu tô na esteira, aí a porta da entrada é do outro lado, a gente sabe que tá chegando. Aí eu já vou fugindo pelo outro lado para não encontrar com ele. Mas, pessoal, eu vou continuar aqui falando sobre a citação e intimação, enquanto o pessoal da técnica resolve. E aí já deu uma melhorada aqui na garganta. Quem é que vai fazer penal? A Tainá, muito bem, penal. Não tem um ser humano que vai fazer civil, não. Ninguém. Por que você não faz civil? Eu discordo. Eu vou dizer uma coisa pra você. As pessoas fazem civil um cavalo de batalha, né? Assim, nossa, civil é muita coisa. Mas se você for ver a variedade de peças de civil, são poucas. Apesar de ter um mundo, a maioria das peças de civil é inicial. No ano que eu fiz, No ano que eu fiz, foi o inicial de alimentos. Esse ano foi uma apelação ridícula. Foi ridículo esse ano. Agora, o último exame foi bestolo. Eu disse, não. Foi, pois é. No 32, foi embargos à execução. Ridículo também. 4 artigos. Então, civil, realmente, pode ser qualquer coisa. Mas a OAB não costuma variar muito e sempre são coisas muito simples do nosso dia a dia. Do dia a dia de até quem não é da prática forense. Diferentemente desse negócio de trabalho aí, essa palhaçada aí. Quantas peças do civil que estudaram? Umas 350. 800 e... É tão bonita, né? Ela? É tão bonita, né?
Cadê a cara dela? Mas trabalhos são quantas? Hã? Trabalhos são São quantas? 9. São 9. E 9 só cai 7. São 9. A última foi reclamação, não foi? A Não última. sei. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para a citação. Vamos voltar aqui para a citação, Só uma pessoal. coisa aqui, o Beck Frota, para encerrar aqui, eu tinha errado para ele uma canjica. Aí eu cheguei lá, bem humildezinho, a pessoa bem baixinho. O quê? Canjica? Você é doido, você não sai dele. Rapaz, que morrendo de vergonha. Pessoal, vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui para a questão da citação. Olha, a citação, existe uma limitação do momento em que essa citação pode ser feita, tá? A pessoa não pode ser citada de qualquer forma, em qualquer horário. A citação, ela precisa obedecer às regras determinadas no código. Então, vamos lá. Para a citação ser considerada válida, e eu passei do negócio, é para cá, é voltando, peraí, aqui, não. Você tá voltando? Eu não sei mais não. A citação precisa ser feita de 6 às 20 horas, tá? Então, tem que ser dentro de um prazo razoável de horário. E a citação também só pode ser feita em dias úteis. Isso, regra geral. A citação não pode ser realizada no período de luto, 7 dias, né, após o falecimento de cônjuge, parente em primeiro grau, no caso pai, mãe, ascendente ou descendente, tá? Não pode fazer nesses 7 dias. De 6 a 8 horas, e aquela história do horário de Brasil. Isso. Do horário do local. Não é o horário de Brasília, não. Do local. O horário Mesmo se essa citação vier de Mesmo. outro estado, Mesmo. não fuso horário, mesmo. Afinal, o que você estava falando, né? Que os dois têm que existir. Mas, se eu não me engano, é uma dúvida. Se, no caso, o autor, né, no dia da audiência, ele não comparecer, entende que ele desistiu? Pessoal, a colega está perguntando o seguinte, professora, no dia da audiência de conciliação, se o autor não comparecer à audiência de conciliação, o que acontece? Acontece que ele vai ser possível ser punido em 2% do valor da causa por indignidade da justiça, ferimento à dignidade da justiça. Mas isso não significa que ele desistiu da ação. Ele só não quis conciliar. Mas ele pode ser punido, tá? Pela ausência de comparecimento. Beleza? Com relação à citação, o colega perguntou aqui, professora, esse horário aí de citação, ele é o horário local ou ele é o horário oficial de Brasília? Existia mesmo uma... Vem, criatura. Ah, vem cá, vem aqui. Não, vem aqui. A mãe dele é só uma das pessoas mais inteligentes, capacitadas e competentes do mundo. Aí fez a porqueira dessa. Não sei. Ei, meu povo, vem, fica aqui. Olha, pessoal do online, vocês. Do online. Do online. Online. Aproveitem. Aproveitem quando ele não estiver aqui, que ele vai voltar para Portugal, porque quando ele não está aqui, tem bolo, tem pizza. É. Quem pede a pizza sou eu. Mentira! Aí ele voltou, o que é que tem ali? Biscoito murcho e café. E água quente. E água quente. Quando ele não tá, olha, quando ele não Tudo tá, funciona. tudo farto. É minha energia. Vocês viram? Até a luz apagada. Olha aí. Sai, vai. É Deixa fake eu news, é fake news. Tchau, gente. Já Ai. Então, pessoal, no começo tinha... Tá dando certo. Tô igual o homem aqui do... E no começo, pessoal, tinha mesmo essa discussão se era o horário local, se era o horário de Brasília. Primeiro que
isso está quase acabando porque agora as citações são tudo online, né? Isso já está diminuindo. Na necessidade do oficial de justiça, essa citação vai ser feita no horário local, porque é o horário de trabalho do oficial de justiça, né? E aí nós temos as exceções, tá? Sim, voltando. Não pode, nos 3 dias pós-núpcias, tá? Não pode ser citada em cultos religiosos. Se a pessoa estiver rezando, ela não pode ser citada de jeito nenhum. Nós temos exceções. Uma delas são as ações de pensão de alimentos, ações de família. A pessoa pode ser citada a qualquer tempo, em qualquer lugar. No velório... uma citaçãozinha aqui de pensão. Obrigada. E aí eu vou contar um caso para você de um pastor aqui de Sobral. Fofoca mesmo. Falo mesmo. Um determinado pastor tinha só 5 filhinhos. Só 5. Separou da mulher, a mulher não trabalhava porque ele não deixava, aquela coisa bem tradicional. E aí, toda vez que o oficial de justiça tentava citar, o homem desaparecia. Isso ainda não tinha, o processo não estava eletrônico ainda. E aí, um belo dia, o pastor estava saindo da igreja, quando viu o oficial de justiça aproximando, o que é que ele fez? Voltou para a igreja. Aí, chamou os irmãos, vamos fazer uma vigília. E ficou, isso era uma sexta-feira, e ficou até o sábado dentro desta igreja. E aí, lanche, não sei o quê, e as irmãs trazendo coisa e rezando, porque o homem está muito empolgado, é Jesus, é o Espírito Santo, é não sei o quê. E aí, o oficial de justiça foi e avisou para o juiz. E era um juiz massa que tinha aqui em Sobral, o bicho era massa. Aí disse, ele tá em vigília, é? Tá bom. Aí o juiz foi na igreja, ficou na calçada. Aí o pessoal, o próprio juiz, aí o pessoal, pastor, o juiz tá lá fora. Aí o pastor, vixe Maria, pô, deixa eu ir lá falar com ele. Vixe Maria não, o pastor não fala isso, né? Meu Deus. Aí foi lá falar. Aí, tudo bom, doutor, seja bem-vindo. Não, vim aqui, vamos conversar. Eu quero que você me apresente aí a igreja, a congregação, a comunidade, os irmãos. Quando o pastor botou o pé para fora da igreja, citado. Sinta-se citado. O pastor, mas eu estou rezando, tá? Não. Reza dentro do culto, lá na igreja, aqui fora, no templo. E aí, esse juiz, ele era... A partir desse dia, ele ficou o louco da citação, né? Tava no velório chorando, não tem problema não, vai ser citado. Se for ação de família, era o juiz da vara de família aqui de Sobral. Né? Porque tinha... Minha gente, esse homem, ele passou 2 anos aqui. Ele tirou o atraso de ação de uns 5 anos. De ação aí, ele trabalhava feriado. Janaína é a máquina mortífera do processo. A doutora Janaína é uma das mais competentes que eu já vi na minha vida. A mulher não dorme, ela não come, ela não faz nada, só trabalha. Ela é impressionante. Ela ensinou no YouTube. Sim. Mas então, pessoal, a citação, ela só pode acontecer em dias úteis, dentro do horário de funcionamento do fórum, tá? E aí a gente considera aí de 6 às 20 horas, que é o horário, assim, extensivo, né? Porque é o horário dos plantões, tá? Mas se determinadas ações, como as ações de família, tem essas excepcionalidades, né? Já aconteceu do noivo estar saindo da igreja e ser citado por execução de alimentos, e a noiva não sabia que ele tinha filho fora do casamento. Aquele quando foi citado aqui, assim que terminou o grupo. Depois do jogo. Depois do jogo. Um jogador de futebol aqui, pessoal do Ceará, estava fazendo um jogo aqui no estádio. Quando ele saiu, pá, citação para execução de alimentos. Aqui na igreja da Sé, o noivo saindo. Ei, arroz, arroz. E o oficial de justiça, ó, chegou com a execuçãozinha para pagar em 3 dias, né? Porque a execução de alimentos é assim, se não pagar em 3 dias, vai preso. E a noiva
Que é isso aí, menino? É um meninozinho que eu tenho. Minha filha acabou o casamento, foi na hora, jogou. Foi tão divertido. Mas os convidados foram para a recepção sem eu não comer, né? Já dei o meu presente, tenho o direito. Então, tenho o direito de realizar as minhas comilanças. Mas então, o juiz, pessoal, voltando aqui para a questão dos prazos, ele tem prazos também determinados pelo Código para a elaboração dos seus atos, tá? Só que os atos do juiz, eles têm prazos impróprios. Entretanto, contudo, todavia, porém, a despeito dessa impropriedade de prazos e de haver aí vamos dizer assim, uma aceitação comum que o juiz ultrapasse esses prazos processuais, caso o juiz ultrapasse exorbitantemente, né? Por exemplo, quando o juiz dá uma sentença e você recorre, ele tem um prazo de 5 dias para se manifestar e voltar atrás, se retratar. Vocês já viram algum unicórnio? Não? Viu não? Unicórnio? Não, de verdade, nunca vi não. É a mesma coisa do juiz se retratar em 5 dias, isso não existe. É só na fictício, né? É só na imaginação. Mas aí se o juiz demora muito, por exemplo, para realizar uma sentença, o que o advogado pode fazer? Ou entrar em contato diretamente com ele, ou fazer uma representação no CNJ. E aí, esse juiz ele vai ser notificado da excedência do prazo, quando não há mais nenhum ato processual a ser realizado. Só falta a sentença. Eu tinha, pessoal, eu falei ontem para vocês da 15ª Vara de Fortaleza, né? Eu tinha um acordo para ser homologado lá, que no 2º aniversário, né? 2 anos sem o acordo ser assinado pelo juiz, eu levei um bolo. Porque tá os parabéns lá. Você fez isso, não? Fiz. Levei um bolo. 2 anos para homologar um acordo. Levei. Disse, olha, eu vim trazer aqui. Aí a diretora de secretaria, doutora, mas é porque mudou de juiz. Muitas vezes eu disse, nenhum tinha uma caneta. Para assinar um negócio que tá uma homologação de um acordo, pessoal, de partilha, 2 anos. Na 15ª. Levei, juro por Deus que não levei. Bolo de brownie. Aí a secretária comeu o bolo e me ajudou. Finalmente, na semana seguinte, eu consegui a assinatura desse negócio. Eu lembrei de uma coisa agora que você sempre dizia assim, gente, pelo amor de Deus. Quando você se formar, não vá para o fórum do Nova. Por favor. Mentira, nunca falei isso. Só sim. Chame o Uber. Aí, Tem, você Xavier. lembra do Edito Igor? Lembra? Ele formou e tal. Aí ele não tem escritório. Aí disse assim, macho, tem uma sala aqui do meu escritório, atende aí. E entra o dinheiro aí. Aí ele me comigo, bichinho, maravilhoso, muito bom. Inteligentíssimo. Demais. Lá veio o Benedito de paletó e gravata, de mototáxi lá pro escritório. Me diz uma coisa, tu foi alunar, né? Fui! Eu vim de lá. Ele mora no Engenho Velho. Eu vim do Engenho Velho até aqui só lembrando dela. E o meu escritório fica bem próximo do fórum. Né? Eu disse, rapaz, desce logo. Vai fazer junto. Vai a pé. Mas enfim, pessoal, os prazos processuais do juiz, eles têm essa questão de ser impróprios. Quando a gente está falando de intimação, que são as comunicações processuais, não há necessidade de uma comprovação do recebimento dessa intimação, tá? Por exemplo, uma cliente minha, que acabou sendo cliente, mas era minha vizinha, chegou para mim, doutora, pelo amor de Deus, tem um oficial de justiça na porta da minha casa, querendo fazer o arresto, né, dos bens que tem no meu apartamento por conta de uma ação trabalhista. E eu disse, a senhora não foi citada, não? Ela, não sei. A senhora não foi intimada, não? Ela, não sei. O que tinha acontecido? Ela tinha sido citada, não deu importância, já era uma senhora idosa. O processo correu em revelia e ela foi intimada da execução. A intimação, pessoal, não precisa de comprovação de recebimento.
Porque a intimação é a comunicação de ato processual. Você estando citado, você que tem responsabilidade de acompanhar o andamento do processo. A intimação é só para te avisar, olha, vai acontecer tal coisa, tá? Se vira. E aí estava o oficial de justiça lá para fazer o levantamento dos bens de dentro do apartamento dela, para juntar o valor de R$30 mil para pagar essa ação trabalhista. E aí o que a gente fez? Chamei uma pessoa que entenda de direito de trabalho, que não é o meu caso, para comprovar a nulidade da citação, que ela não tinha recebido a citação. Não havia sido feita citação válida para ela. E aí a gente conseguiu reverter o processo, ela voltou ao processo do início, porque é uma nulidade absoluta a ausência de citação válida, e aí ela conseguiu se defender, fizeram um acordo, e aí diminuiu de 30 mil para 10 mil o valor que ela tinha que pagar. Mas foi uma loucura, né? Porque a citação, ela precisa ser comprovada que a pessoa recebeu. Por isso que precisa da necessidade do aviso de recebimento, quando ela é feita pelos correios. Quando ela é feita por meio eletrônico, automaticamente ao receber e ler, existe uma devolutiva do sistema para avisar que a pessoa recebeu. O oficial de justiça, você assina, comprovando ali, você comprova que recebeu, porque senão essa citação não é válida. Agora, lembrando, pessoal, a citação, para ser válida, não necessariamente precisa que ela seja feita e assinada por você, porque tem aquele caso que eu contei do advogado. Ele não foi citado validamente, mas ele se manifestou no processo. E aí ele convalidou a citação. Então, aqui em Sobral tem uma rua chamada Pintor Lemos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa rua. Ela é imensa, né? Ela é imensa. Ela é imensa. Exatamente, é uma rua gigante. E tudo que você imagina acontece na Pintor Lemos. É Maria da Penha na Pintor Lemos, é assalto, é droga, é briga de família, é cobrança de dívida de jogo. Depois eu conto essa da dívida de jogo. É tudo. Não, é tudo, né? Nessa rua acontece tudo. E aí, é uma rua que tem uma numeração bem confusa. A prefeitura ainda não conseguiu organizar a numeração dessa rua. Eis que o José Alves da Silva foi citado para uma ação de alimentos, que mora na Pintor Lemos. E ele se manifestou no processo e disse, olha, eu não sei quem é essa pessoa. Eu nunca vi essa mulher, eu não sei quem é esse menino. Aí disse, não, mas seu nome não é José Alves da Silva? É? Você não mora na Pintor Lemos? Mora. Você não mora em Sobral? Mora. Então é você, meu filho. Ele, pois tá bom, chegou lá no processo. Opa, tudo bom? A mulher, vale neste aqui, não. E o juiz, minha senhora, é José Alves da Silva? É. Mora na Pintor Lemos? Mora. É em Sobral? É. Mas não é esse homem. Aí, o que foi que o estagiário pensou? Rapaz, deve ter um anônimo, uma pessoa. Aí a mulher lembrou do apelido do cidadão, que era o Peninha. Aí o próprio réu, que não era réu, ilegítimo, Peninha, meu vizinho, mora na frente. José Alves da Silva, o mesmo nome, na mesma rua, uma casa de frente para outra. E aí, ele mesmo levou a citação pro vizinho. Tá aí, Peninha, presente para tu, presente para ti, né? Então, nesse caso, pessoal, a citação foi convalidada com a presença do cidadão que apareceu depois no processo, tá? O Peninha foi lá. Tranquilo? Pessoal, vou encerrar um pouquinho mais cedo. A gente deveria ir até as 15h15, mas a gente compensa na próxima aula por motivos de falhas técnicas mesmo aqui, que eu não estou conseguindo mais falar. Tá? Depois eu conto mais fofocas para vocês. Que em Sobral, viu, pessoal?
Quem não é de Sobral quiser vir conhecer, aqui é um laboratório jurídico mesmo. A coisa não tá boa mesmo, não. Obrigada, tá, gente? Até a próxima.